Fala, meu povo, aqui é o George Paradela, nós estamos começando mais um podcast Convergente. Hoje nós vamos falar sobre vida missionária com a Lara Souza, então se inscreve nos nossos canais, curta aí esse papo, que eu tenho certeza que vai te abençoar muito. Um abraço forte e vamos convergir. Hoje nós estamos aqui com a Lara Souza, minha amiga de longa data, lá do Enjuvaço, lá no Vale do Aço, dos encontros de jovens. É ou não é, Lara? Exatamente. Lá de Caratinga. É uma alegria poder te receber aqui, viu, Lara? Uma alegria enorme poder ter esse tempo pra gente trocar uma ideia, pra gente poder convergir mesmo sobre a sua experiência missionária. Eu sei que essa vocação missionária sua não é de hoje, né? Hoje você está aí no campo, exercendo a sua vocação, mas é de longa data, né? O seu empenho, o seu desejo, a gente percebe essa vocação em você. Fico muito feliz de poder contar com você aqui e da gente poder trocar essa ideia aqui, tá bom? Maravilha, estou muito feliz de estar aqui. Nossa, é um prazer enorme a gente poder estar batendo esse papo enquanto eu estou aqui tomando o meu chá. Eu creio que tem muita coisa boa aí pra gente poder conversar. Bem inglês mesmo, né? Tomando um chá, né? Mas não é um chá das 5, né? Que aí é tarde. Aqui a gente já tá Mais quase meia-noite, é um chá da né? meia-noite. Tá ótimo. Sendo chá, né? Eu não curto chá, mas beleza. Fica aí no chá e eu tomo a minha água aqui. Mas Lara, eu quero propor aqui uma conversa para a gente trocar uma ideia sobre o tema da missão, né? Você que está exercendo o seu chamado missionário aí na Inglaterra já há um tempo, eu queria que você, antes da gente entrar nas perguntas aqui, no tema especificamente que a gente quer conversar, eu queria que você se apresentasse com mais detalhes e contasse em poucos minutos aí sua experiência missionária, como que você chegou até aí, quais são as agências que você trabalha, a igreja que você serve aí. Ok, então, olá pessoal. Atualmente eu tô aqui morando na Inglaterra, né? Eu sou de Minas, eu sou pedagoga, professora, e aqui eu sirvo um projeto que chama Pace Movement, que é um projeto que faz link entre as escolas da cidade com as igrejas locais. Então, atualmente eu estou servindo a igreja anglicana e trabalho nas escolas da cidade. Então, o projeto ele faz exatamente esse link. Mas em tempos de Covid, na verdade, nós estamos todos em lockdown aqui. Então, a gente está todo mundo dentro de casa, o país está fechado. Então, nosso trabalho está meio adaptado. Mas eu vim para a Inglaterra a primeira vez em 2018, foi quando eu vim conhecer o país. Esse país já tinha minha atenção, já tinha um tempo, eu passei um tempo orando, buscando informações a respeito do Reino Unido, a respeito da Europa. Conheci muitos projetos, tive a oportunidade de conhecer pastores, missionários que serviram aqui. E esse tempo a minha atenção foi ficando na Inglaterra. E orando e pedindo a Deus direção, eu decidi vir para cá, conhecer o povo, conhecer melhor a língua, estudar melhor a língua aqui. Então eu passei um tempo estudando, conhecendo pessoas e foi quando eu conheci esse projeto. Então a minha trajetória com o Reino Unido começou mais ou menos em 2016, 2017. E aí eu comecei um processo depois para poder vir para esse projeto que eu estou. E aqui estamos nós servindo o país e enfrentando aí os desafios do campo missionário. Show de bola, massa demais. Ô Lara, eu te chamei pra gente trocar essa ideia por causa realmente da sua experiência missionária. E eu também, assim, na minha veia até familiar e na minha trajetória também, você me conhece dos projetos missionários, das coisas, isso é muito forte para mim também, né? O trabalho missionário, ele é muito relevante na minha caminhada pastoral, né? Eu acredito muito, assim, que a gente não precisa de um chamado missionário, porque todo cristão deve ser um missionário. Eu acredito nisso piamente, assim.
mas acredito que existem pessoas que Deus levanta para chamados específicos em alguns locais, em alguma localidade, como levantou você, e levanta muitos missionários em todo o mundo, assim, né? Mas eu vejo nesse processo um problema que eu queria que a gente começasse conversando, assim, né? Que é a romantização da vida missionária, e também um outro problema recente que eu li esses dias, que é o turismo missionário, que isso é outra coisa que a galera não leva tanto a sério, mas que acontece demais, assim, principalmente em meio aos famosos, aos evangélicos famosos, né? Que eles montam aquelas grandes viagens missionárias, arrecadam milhões de alimentos, vão para a África e vão lá, tiram fotos maravilhosas com crianças pequenas, crianças lá em situações humildes, muitas vezes sem autorização dos pais para expor a imagem dessa criança, e utiliza dessas fotos dessas crianças africanas para se promover socialmente aqui no Brasil e para realmente gerar uma promoção. É como se fizesse um espetáculo, né, da vida daquelas pessoas. E eu vi isso da boca de um escritor sul-africano, que ele escreve falando assim como que a gente generaliza a África como um país, né? Mas a África é um continente, né, cara? A África é um continente com um monte de países, com um monte de culturas diferentes, características, e como que muitas vezes soa como, né, o europeu ou o norte-americano ou a pessoa da América Latina que vai para salvar os africanos da pobreza e tudo mais, quando na verdade a África é um país extremamente rico em cultura, extremamente rico em muitas coisas, e muitas vezes esse turismo missionário e essa romantização da vida missionária diminui a importância do tema, diminui a importância do que se faz e realmente trata como uma grande novela, né? Um grande filme, um grande espaço para você romantizar tudo. E o mais triste é você realmente usar de crianças, o que a gente mais vê na internet, né? Essas fotos de crianças pequenas ali, às vezes crianças sujas, e você nem sabe quem é essa criança, é apenas a imagem que é colocada para já te gerar um incômodo, já te emocionar. Enquanto isso, é uma instrumentalização daquelas crianças, é algo muito sério, né, que a gente não percebe, mas você está instrumentalizando a vida de uma criança, que talvez a vida dela não é o que a gente está representando, né? E nisso também mostra como que a vida missionária a vida missionária não é todo aquele romance de um projeto missionário, de alguns dias. A vida missionária é perigosa, é incerta, é difícil, não é tão simples, é muitas lágrimas mesmo. Eu falo muito assim até do Ministério Pastoral também, né? Tem gente que chega perto de mim, nossa, cara, você escolheu um caminho excelente, porque o ser pastor é uau. Eu falei, meu amigo, você não tá sabendo o que você tá falando não, meu irmão. Sabe de nada, guerra, inocente. Cara. Sabe de nada, inocente, porque realmente o chamado ministerial não é algo maravilhoso como se imagina, e algo que, porque no Brasil principalmente, né, se associa logo um pastor é um cara rico, é um cara cheio de posses, é um cara que tem tudo, é um cara que tem acesso a tudo, onde ele chega as portas se abrem, e não é bem assim, né? Então, eu queria ouvir de você exatamente isso, eu queria ouvir a sua perspectiva nisso, como que você percebe, como que você enxerga isso. Começa falando um pouquinho disso pra gente. Ok, então, a respeito dessa questão mesmo da questão do ser missionário, né, tem até uma frase bem famosa do teólogo britânico Spurgeon, que ele fala que ou você é um missionário ou você é um impostor. E eu acho interessante olhar, né, nessa perspectiva, porque a partir do momento que a gente desenvolve essa consciência de responsabilidade, de que fomos chamados para sermos a expressão do reino, a gente carrega essa identidade e esse propósito aonde a gente estiver. Então é literalmente indo e sendo essa expressão. A partir da minha casa até os confins da terra eu vou ser essa expressão. Então, indo no meu trabalho, na minha escola, indo na minha faculdade ou indo para um outro lugar distante que seja uma nação, né? Mas uma coisa interessante a respeito disso que eu vejo é que a gente precisa entender que quem fica não é menos responsável do que aqueles que irão. Então essa consciência de identidade e responsabilidade é de ambos, de quem fica e de quem vai. Mas parece que a gente ainda tem essa ideia que fazer missão é só ir e ir para outra nação. A gente ainda tem essa ideia
como você falou, né, de que fazer missão é ir em direção ao pobre, é ir em direção à África. E no Brasil a gente ainda carrega essa ideia e a gente ainda tem esses padrões na nossa mente de que a missão ela ainda envolve isso, né? Mas e a missão com o rico? Quem vai pregar para o rico, né? Quem vai pregar nos países que têm avanços tecnológicos, científicos? Esses lugares também precisam de pessoas que vão até lá, né, para poder servir. E eu vejo assim, inclusive eu acho que a gente está num ótimo tempo para falar sobre isso, porque em tempos de Descend, você conhece, acho, né, o Descend, que teve, né, até no Brasil recentemente, e em tempos de Descend, onde a gente vê um movimento levantando pessoas e despertando pessoas em relação à missão, ao envio missionário em nações, eu percebo que ainda existe na mente de muitas pessoas e no entendimento de muitos, como você falou, essa romantização na questão do ir para o campo. Né? Eu vejo até mesmo em alguns congressos e eventos, e eu já participei de vários, né? A gente já participou de vários, eu já ministrei em eventos desse tipo. Naquele momento que você tá lá, quebrantado, chorando, e você levanta suas mãos e fala, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Você não tem ideia do que tá te esperando. Você não tem noção. Você tá dizendo, eis-me aqui, pela fé mesmo, porque você não sabe o que tá por vir. Mas eu vejo que o problema é que ainda falta muita conversa e instrução sobre isso. Falando especificamente sobre ir para um campo missionário, porque eu conheci, não foram 1, 2, 3, foram vários missionários que foram para o campo e se desviaram. E desenvolveram depressão, desenvolveram síndrome do pânico, missionários que desistiram, gente que largou a igreja, que decepcionou com missão, decepcionou com Deus. Enfim, por conta dessa frustração, porque tinha uma ideia de missão, e quando você chega na realidade, você leva um baque. E algumas pessoas, eles realmente surtam, alguns desistem mesmo. E isso é muito triste, né? Então, eu acho que isso precisa ser falado e ser conversado sobre essas expectativas e essa romantização que a gente tem. Porque uma coisa que eu vejo, pensa bem, você tá lá num congresso ou num culto, eu não sei, e você tá cheio de expectativas, né? Vão para as nações, vai pregar o evangelho, vou pregar para milhares, e você vai converter as pessoas, né? Então, eu vou converter dezenas para Cristo. Daí, quando você vem, você entende que esse papel nunca foi seu realmente, que você não tem esse poder, e aí seus castelinhos começam a cair. Você descobre que os jargões de crente não existem aqui. Exatamente. E somente saber a Bíblia, decorar versículo para falar para as pessoas não funciona, porque a Bíblia para muitos nem faz sentido. Daí a sua ficha vai caindo, você vê que às vezes você é o único cristão naquele ambiente que você tá. Ou seja, você convive com ateus, com agnósticos, com pessoas de outras religiões. Você não tem os seus amiguinhos crentes para ter conversa de crente. Então, assim, é muita coisa que tá nessa realidade e que é o choque cultural que a gente fala, né? Então, quando você vai realmente para a realidade, você se choca com isso, algumas pessoas não estão preparadas, né? E quando você estava lá, naquele dia que você disse o eis-me aqui, isso é só uma ponta, é só um primeiro passo, existe um processo que precisa ser entendido, e as pessoas precisam pensar, né, é isso que Deus tem para mim? Então eu vou começar a me preparar. Exatamente, assim, você falou uma coisa sensacional, assim, eu até peguei o livro aqui que eu tenho, Me Veio à Mente, né, o livro do René Padilha, né, que ele escreve sobre missão integral. Ele começa o livro falando sobre esse conflito em relação à missão entendida apenas como uma questão geográfica. Ou seja, missão é você sair de um lugar e ir para uma outra nação, para um outro espaço. E ele rompe essa perspectiva já no início do livro, porque ele percebe a missão não apenas como você sair do lugar, como você falou, o que fica também tem o compromisso missionário, não só o que sai. Porque a missão precisa ser uma postura de todo aquele que crê em Jesus. O viver a missão é para além disso. E ele fala sobre o aspecto também transcultural desse processo, que é o que você falou, né?
você chega para uma nação que você não conhece, a cultura, não conhece a realidade, e se você chegar com a sua cultura para impor, a sua conexão com o evangelho vai ser bem complexa, bem difícil. Ou então você, nesse país, você vai alcançar apenas uma comunidade brasileira que está ali, porque acontece Sim. muito com as igrejas fora do país, né? Você alcança Sim. uma comunidade brasileira que está ali, mas não tem esse alcance como um todo, né? Essa importância de você entender a realidade, compreender a cultura, não ser um cara impositivo, né? Uma pessoa impositiva que vai e aponta o dedo, né? E eu acho que foi... essa é uma das crises que a gente tem aqui, porque a gente que vem de um país como o Brasil, que a gente ainda tem a cultura cristã, ela ainda existe no nosso meio, a gente tem referências do cristianismo muito fortes no nosso meio, então a gente vem para um lugar desse e de repente você tá num contexto com pluralismo religioso e enfim, com uma cultura totalmente diferente, a gente choca, porque confronta a nossa própria religiosidade, assim, né? Eu lembro que quando eu vim pra cá, muitas pessoas até mesmo ficavam brincando. Eu também quero fazer missão na Europa. Não, e servir na Inglaterra, né? Quem não quer servir na Inglaterra? E essa idealização, assim, né? Mas é aquela coisa que você falou, né? Senta comigo, deixa eu te contar dos meus dias, das humilhações, das ameaças, da solidão. Deixa eu te contar da realidade. E aí você vai ver que não é flores, né? Não é romântico. Exatamente, porque tem um aspecto que a gente julga, né? A gente vê uma pessoa, vê uma foto na internet, a vida dele é mil maravilhas, mas até chegar aonde você chegou, teve um processo de preparação, de consagração, de oração, intercessão. E como é que foi esse processo seu para você, assim, se conectar com a realidade onde você está hoje? Como é que foi esse processo de você realmente entrar nessa cultura, entender? Como é que foi essa preparação antes de você chegar aí? Porque depois eu quero que você fale sobre a sua ação aí. Mas primeiro, antes de você chegar aí, como é que foi? Ok, sim. Então, como eu disse, eu comecei a ter uma atenção para o Reino Unido e para a Europa há uns anos atrás já. E eu comecei a me informar com muitas pessoas. Eu, inclusive, tenho alguns missionários, pastores na Metodista que eu entrei em contato por diversas vezes, perguntando sobre projetos, fazendo contato, tentando construir algum link com as pessoas aqui. Conheci pessoas na própria internet que serviam aqui e eu perguntava, sempre que eu tinha oportunidade, quais são os desafios, qual é a realidade. Eu literalmente tentei me encher com o máximo de informações possíveis, mas muito antes de eu saber que eu estaria vindo. No início era por interesse, sabe? De querer conhecer a respeito da igreja em um outro lugar, num país de primeiro mundo, num lugar onde eles vivem pós-cristianismo. Era uma questão de entender e compreender essa realidade. E eu passei um longo período, assim, conversando com pessoas e orando. E eu orava e falava, Senhor, será que o Senhor tem algo pra mim lá? Porque isso me incomoda? Porque essas pessoas estão no meu coração? Porque eu oro? Porque eu clamo por esse lugar? E até que eu decidi vir e conhecer esse lugar. E foi até interessante. Posso contar uma experiência aqui? Claro, pode, oxe. Quando eu cheguei a primeira vez, imagina, foi a primeira vez que eu estava no outro país e eu estava estudando e no meu curso, 95% dos alunos, eles eram muçulmanos. E só tinha muçulmana assim, na minha sala, inclusive a diretora da escola, ela era muçulmana. E eu me lembro que na primeira semana eu entrei numa crise muito grande, porque eu ficava sentada na cadeira olhando pra eles e eu ficava assim, Deus, como pode um cara desse matar gente como eu? E aquilo ficava na minha cabeça, como pode pessoas como essas matarem pessoas como eu? E eu lembro que a semana foi passando e eu interagindo com eles, porque eu só tinha eles viraram os meus amigos. Porque eu cheguei aqui, como eu disse, né, eu não conhecia ninguém, eu não tinha nenhuma referência de ninguém. Eu tava na casa de idosos, não tinham jovens, então eu andava com eles. E aí até um dia que eu creio que foi o Espírito Santo, assim, que veio no meu coração e me veio uma pergunta muito rápida: e que tipo de gente é você? E a partir daquilo, meu coração começou a abrir para aquelas pessoas.
para aquela cultura, e eu comecei a me relacionar com eles, a gente começou a criar um relacionamento, uma amizade. Até hoje eu tenho contato com eles, e eu me lembro assim que no início foi um choque muito grande, porque você precisa literalmente abrir mão de algumas estruturas que a gente tem, sabe? Até mesmo religiosas. E aí eu me lembro também, né? Isso, nossa, o preconceito vazava do meu olho, assim. E eu lembro que eu precisei abrir meu coração, e um dia saindo com eles, a gente tava na rua, a gente foi pra uma avenida gay que tem em Manchester, bem famosa, e eles estavam lá bebendo, fumando, e eu sentada lá no meio deles, e eles estão assim: Lara, mas você não vai beber? Eu, não. Lara, você não vai fumar? Eu, não. Nossa, você é tão pura, Lara. E eu, sabe de nada, né? E aí eu lembro que naquele momento a minha ficha caiu. Naquele momento veio um estalo, assim. Eu falei: Deus, eu estou num lugar onde ninguém me conhece. Não tem pastor me olhando. Não tem liderança. Eu não tenho que ser moralmente boa para as pessoas verem. Eu não tenho que dar bom exemplo para os jovens que eu lidero, porque eles não estão me vendo. Tudo que eu tenho aqui é eu, a minha consciência e o Senhor. E naquele momento eu comecei a questionar o porquê eu acredito no que eu acredito, porquê eu sirvo a Deus, porquê eu defendo o que eu defendo, porque de repente você está num lugar, num contexto onde tem diversas culturas, diversas religiões, diferentes deuses, e você percebe, sim, que esse choque ele existe. E naquele momento eu falei assim: eu preciso realmente estar aqui com a consciência do que eu vim fazer. E acho que é esse conflito que muitos se perdem, nesse conflito que muitos, entram para essa crise, né, de identidade, enfim, de enxergar essa pluralidade ao redor, e isso não é fácil. Mas cara, porque a gente limita a missão, né, apenas ao aspecto da conversão, né? Então, quando a gente limita a missão apenas a isso, a gente cai num problema que eu tenho uma experiência parecida com a sua, assim, de relacionar com outras pessoas de outras religiões, de você ter uma conexão saudável, de não se relacionar com ela com segundas intenções. Eu tô me relacionando com você porque a minha relação vai te fazer eu converter você para a minha religião. Isso é uma relação extremamente vazia, porque não tem sinceridade, não tem um relacionamento sério. Lá no mestrado tem uma turma muito grande de alunos budistas, tem uma turma muito grande, vários alunos da mesma comunidade estão lá estudando com a gente. E assim, são pessoas extremamente bacanas, que a gente conversa, troca ideia, fiz amizade, que a gente se conecta, conversa sobre muitas coisas. E o papo não é assim, você tá errado, você tá certo. É como a gente pode convergir e como a gente pode encontrar caminhos para caminhar juntos, sabe? Porque se a gente limita a missão apenas ao aspecto da conversão, você perde toda a integralidade da missão. Ah, Jorge, converter pessoas não é importante. Você está dizendo, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você não ser um idiota e você não conseguir se relacionar com gente diferente de você. Igual você no seu contexto. Se você fosse essa pessoa que não tivesse a consciência, se o Espírito Santo não te esclarecesse em relação a isso, o seu processo de solidão seria ainda maior. Porque foi Deus que colocou essas pessoas para você se relacionar com ela. Foi Deus que plantou essas pessoas para serem amigas, para serem companheiras e parceiros. Então, eu acho que é importante a gente ter essa perspectiva, principalmente nos contextos onde a gente está, né? Porque se você chega num contexto onde você tem igrejas vibrantes acontecendo, é outra coisa. O seu contexto é diferente, assim, né? Eu tenho a história do pastor Ricardo Agreste, que é um grande plantador de igreja aqui no Brasil. Ele fala que ele passou por isso quando ele foi fazer o doutorado dele nos Estados Unidos. Ele não tinha amizade com ninguém, assim, estava lá no ambiente acadêmico e tal. E os melhores amigos deles foram um rapaz muçulmano e um ateu. Os caras que iam na casa dele, que as famílias se interagiam, eles iam comer pizza no final de semana. E ele falou assim, e aquilo mudou a ideia dele, mudou a mentalidade dele como pastor. Para quebrar esse paradigma, assim, que eu só me relaciono com as pessoas porque eu quero convertê-las. Não, eu preciso me relacionar com as pessoas, né? Então, é um princípio que a gente perde, né? Isso, eu consegui construir com esses muçulmanos um relacionamento tão saudável, e a gente teve conversas
muito legais, sabe? Sobre cristianismo, sobre o islamismo, e a gente conversando sobre essa crise que existe entre nós. Eu tenho um deles, inclusive, ele me chama de irmã. Ele fala que eu sou a sister dele. E a gente tem essa relação. E a mãe dele, ela é professora do Alcorão. Olha só. Então, assim, era uma coisa que não era pra existir dentro dos nossos padrões, né? Não era pra isso existir entre nós. Mas eu vejo que existe ainda essa resistência em nós. Eu ouvi, eu acho que foi no ano de 2014. Eu não lembro aonde foi em alguma coisa, algum congresso, mas eu ouvi um pastor falando uma comparação que aquilo me marcou, eu nunca mais esqueci. Que quando a gente tá indo pra um campo, é como se a gente estivesse levando uma flor. Então imagina essa flor num vaso de plástico que seja, só pra você ter uma noção. E aí a gente vai levar essa florzinha e a gente quer abrir um buraco na terra e plantar aquela flor com o vaso. E a gente espera que aquela flor cresça com as mesmas características das flores de onde eu tirei ela. Com a mesma identidade e tal. Só que quando você vai pro campo, você exatamente tem que tirar essa estrutura de proteção que é o vaso, e você tem que literalmente pegar a raiz e colocar a raiz naquele solo, e aquele solo, aquela raiz precisa se envolver naquele solo, precisa criar realmente, deixar que aquela raiz cresça, né, e se desenvolva ali com as características daquele lugar. Só que eu acho que o rompimento desse vaso, eu acho que isso é o grande desafio que a gente tem, né, da nossa cultura e do nosso jeito de ser cristão. Agora a gente tá distante, né, mas eu tava trabalhando com uma alemã e um indiano, era o meu time aqui, éramos nós três. Então a forma da alemã viver o cristianismo dela é diferente do indiano, que é diferente de uma brasileira. E a gente tinha que trabalhar 8 horas por dia juntos. Então tinha hora que a gente tinha que respirar fundo e calma lá. Vamos respirar fundo e vamos ver o que é questão de cultura que a gente está divergindo aqui, o que é Bíblia e o que a gente vai decidir. Porque senão a gente vai brigar. Exatamente, porque a gente tem uma ideia, assim, quando eu falo a gente, né, não estou generalizando, mas é uma tendência, o senso comum é de achar que aquilo que nós entendemos como religião e como verdade é o que é no mundo inteiro. É o que é de forma geral e universal. E a sua experiência que você acabou de contar, e o que a gente percebe é que, na verdade, a religião é um sistema cultural. Tem um autor muito importante na ciência da religião, que vale até a pena você ler. Chama Clifford Geertz. Ele é um antropólogo, um cara muito respeitado, assim, uma grande referência. E ele vai dizer exatamente isso, que a religião é um sistema cultural. Então, para compreender a religião, é preciso compreender a sua cultura, porque as religiões já são formadas em suas culturas. Então, não tem como você comparar exatamente, igual você falou, uma cristã que vem do Brasil, do interior de Minas, de uma cidade como Caratinga, com uma cristã alemã de uma cidade qualquer e um indiano. Vocês três que são cristãos têm pontos em comuns, mas culturalmente vocês são extremamente diferentes e isso vai afetar a forma de religião que vocês expressam. Então, se o missionário não tem essa perspectiva, ele vai boiar no campo, ele vai entrar numa crise absurda. Porque esse é um contexto muito importante para a gente perceber, e nesse mundo que a gente vive, isso é muito importante, senão a gente vai patinar total, assim. Porque a gente já percebe essa mudança de culturas aqui no Brasil, de cidade para cidade. Você muda para uma cidade, outras ideias, outro modo de ser. Eu estava pastoreando no norte do Espírito Santo, numa cidade extremamente pequena. Agora eu estou em Contagem, na Grande BH, é outra mentalidade, outra forma de pensar, outra forma de lidar com o dia a dia. E se a gente não conseguir se adaptar a esse diálogo, né? Se a gente não consegue se adaptar a esse contexto, se a gente não consegue conversar com outra pessoa de forma que ela nos entenda, a gente vai ter uma crise muito grande. Porque a gente não consegue dialogar com o próximo, eu não consigo escutar ele não consegue me escutar, porque eu tô dentro da minha estrutura. E como você disse, isso acontece no Brasil em qualquer lugar. Eu lembro que o primeiro choque que eu tive foi quando eu fui para Amazonas,
que a gente foi fazer um trabalho missionário com os ribeirinhos lá. Então, eles falam português, eles estão no nosso país, mas a gente teve um choque cultural com a forma com que eles vivem, como eles comem, como eles dormem. E eu lembro que essa foi o primeiro choque, assim, que eu tive. E a partir dali, Deus começou realmente a cutucar sobre essa questão, sabe? Da gente entender o outro, da gente dialogar com o outro de uma forma que o outro nos entenda. E isso é bem sério. Agora, tem só uma coisa que eu queria te responder, que eu acabei não respondendo em relação ao turismo missionário, que eu só queria deixar algo aqui que eu acho que é importante, é que a gente vê essas pessoas fazendo esse tipo de viagem, às vezes, não sei, 2, 3 semanas para a África e divulgando projetos, e é óbvio, né, que essas experiências, elas não retratam 1/3 da realidade de quem larga tudo, emprego, casa, segurança, família, e vai se envolver no contexto, né? Sobre esses artistas, essas pessoas que vão, eu creio que ajudar, auxiliar projetos que já acontecem é de extrema importância, né? Divulgar projetos que estão sendo feitos e que, claro, carecem principalmente de recursos financeiros ou o que seja, é importante. Mas ignorar aqueles que estão ali, né, que descalçaram suas sandálias para pôr o pé no chão, aqueles que se entregaram totalmente àquele lugar, ignorar tudo isso é reduzir o trabalho. E eu vejo assim, esse é o ponto, que essas pessoas, que elas sejam parceiras, sabe? Que elas vão mesmo, que conheçam projetos, que abracem projetos. Só que a questão é você abraçar e assumir o compromisso com aquilo, sabe? Porque o turista, ele é livre, ele não tem compromisso e nem responsabilidade com o lugar. Pelo menos a princípio, né? Mas essa questão de você ir para um lugar, passar um tempo só, o que me chama a atenção é que quanto mais miserável o lugar for, mais fotos e divulgações você vai ter. Exatamente. Não, e é legal essa perspectiva que você falou, que é um ponto que nesse Twitter que eu te falei, que eu vi do cara criticando isso, e um cara que vem desse contexto, ele falou exatamente isso, como que esses missionários turistas que vêm para esses países, eles chegam com todas as respostas prontas, não fazem perguntas nenhuma, e não levam a sério as pessoas daquela cultura que já estão trabalhando ali, já estão desenvolvendo trabalhos. Eu tenho uma história de um pastor amigo, que ele chama José Libério, ele tem um trabalho chamado a Casa da Toca do Estudante, perdão, lá em São Paulo, onde ele faz um trabalho de evangelização nas faculdades. Ele faz isso há muitos anos, é um pastor batista, um cara, gente boníssima. E existia um trabalho, acho que existe ainda, que é o Passion, que é um trabalho antigo, que até aquele Chris Tomlin que organizava, com vários cantores. Sim. É tipo um Dunamis, só que é mais velho. É antes do Dunamis ainda, nada a ver com o Dunamis, é mais a mesma lógica. Era trabalho em universidades e tal. E esse Chris Tomlin, assim, esses caras lá que eram organizadores, e tinha outros pastores também, descobriram o Zé Libério da Toca do Estudante e vieram pro Brasil fazer um trabalho, vieram fazer um projeto. Aí beleza, o Zé Libério contando pra gente que eles vieram e tal, e aí o Zé Libério falou assim, olha, aqui no Brasil nós temos algumas necessidades, a gente precisa de arrecadar alimento pras famílias, tal. No evento que vocês fizerem, vocês podiam colocar isso como uma condição, se a pessoa trazer um alimento, 1 quilo de alimento não perecível, e daria uma doação absurda, né, e tal. Só que os americanos não escutaram eles e pediram pra galera doar escova de dente e pasta de dente. Aí o Zé Libério falou assim, e ele é muito escrachado, falou assim, mas vocês são muito burros, como é que o povo vai escovar o dente, vocês nem têm comida pra comer? Meu Deus! E quando ele falou isso, assim, a gente caiu numa risada, tipo assim, cara, faz todo sentido isso, mano. É muito característica de um cara que já chega, eu vim aqui resolver, sim, é isso que tem que ser. Mas exato, o cara não faz uma pergunta simples. Como que a pessoa vai escovar o dente se ela não tem nem o que comer primeiro? Então, não trabalha a real necessidade das pessoas, cara. Então, assim, são pontos que se você não conhece, você vai ter uma ação missionária frustrante, você vai se frustrar no campo porque você não vai ver frutos daquele trabalho, ou então você vai se perder no processo, o que infelizmente acontece muito. A gente tem amigos que a gente sabe já passaram por esse processo e hoje
não estão mais e tudo mais, isso é muito triste. Exatamente. Mas, e por último, Lara, assim, pra gente ir concluindo, eu queria, diante disso tudo, a gente ficou aqui teorizando um monte de coisa, né? A parte teórica do processo missionário, que é importante refletir, né? Tudo que a gente vai fazer, toda ação, precisa partir de uma reflexão séria e profunda, né? Mas eu queria saber também como que é a sua ação aí, específica. Levando tudo isso que a gente conversou, o que você faz aí como missionário? Qual é a sua ação? Como que você exerce a sua vocação exatamente aí na Inglaterra, em Coventry, né? Que é a cidade, né, que você está. Como que você faz isso e quais os desafios que você percebe pra gente ir concluindo o nosso papo aqui? Ok. Então, eu estava trabalhando, né? Agora a gente está adaptando tudo online. Em escolas, algumas escolas aqui a gente tem a liberdade de falar bem abertamente a respeito do cristianismo, algumas escolas não. Aqui é muito comum, na Inglaterra, você ter... Eles falam assemblies, que são assembleias, que é quando você reúne os alunos e você vai ter algumas apresentações na escola. Isso é muito comum, todas as escolas têm. Então, a gente trabalha com as assemblies, que a gente faz que seja teatro, ou a gente vai contar uma história mesmo da Bíblia. Nas escolas que a gente não pode falar abertamente sobre Deus, a gente fala de princípios, os princípios da própria escola. E a gente tem os clubes, que são grupos que a gente faz com as crianças, os adolescentes, que são depois da escola. Então, a gente tá ali na escola, no ambiente escolar, a gente passa intervalo com eles, a gente bate papo, a gente conversa, a gente brinca com eles, e a gente vai exatamente criando um relacionamento. Porque, como eu disse pra você, aqui não adianta jargão crente, não adianta versículos bíblicos, não adianta você chamar pessoas pra igreja, é questão de relacionamento. E principalmente os britânicos, que eles são mais reservados, é tudo questão de relacionamento, assim, a longo prazo, sabe? Então, a gente vai construindo esse relacionamento com eles, a gente tem os nossos clubes que eles vêm, e eu sirvo na igreja anglicana. Então, algumas dessas crianças da escola e adolescentes, eles vão para a igreja e eles nos encontram lá. Então, é esse link, escola, clube e igreja. A igreja que eu tô hoje é uma igreja bem pequenininha, tem mais ou menos 40, 50 membros, 90% são idosos, a gente tem um número razoável de adolescentes até, mas eu vejo que o desafio aqui ainda é a gente chegar nessa nova geração, sabe? A sensação, quando eu vim aqui a primeira vez, que foi um choque pra mim, porque quando você tá na rua, você vê as diversas expressões religiosas ao redor, assim, todas as culturas e religiões estão ali. Então, você tá andando na rua, você vê um muçulmano, daí você vê um judeu ortodoxo, daí você vê um indiano, e a sensação é como se a gente estivesse levando mais um deus para um catálogo de deuses, sabe? E a gente Mercado é uma crise, religioso, né? Exatamente, é uma crise. Fala, meu Deus, como eu vou apresentar Deus para as pessoas? Eles já têm muitos deuses na cabeça, todo mundo tá falando de Deus, alguns não querem saber de Deus nenhum. E algo que a gente aprende aqui, assim, é que realmente é o relacionamento. Não tem como ter pressa. Que na verdade isso é em qualquer lugar, né? Mas eu acho que aqui a nossa ficha cai mais, sabe? Essa questão de um relacionamento, de um discipulado, assim, pessoal, de você investir em alguém, olhar para uma pessoa e não, eu vou investir nessa pessoa, eu vou tomar um café, eu vou chamar para almoçar, eu vou bater um papo. E é questão de investir tempo em pessoas. Uma coisa que é interessante, que eu acho que está acontecendo, é uma tendência, eu acho que é algo até importante a ser falado, é sobre as dificuldades de entrar nos países. Eu creio que é uma tendência cada vez maior que os países se fechem cada vez mais. E a gente vê isso já acontecer na questão da guerra, a questão dos refugiados. O Reino Unido, ano passado, deixou a União Europeia, e isso foi muito marcante para a história da União Europeia. Muito, né? O Brexit, né? Exatamente. Os Estados Unidos cheio de regras cada vez mais loucas e cada vez mais difícil de entrar lá. Então, hoje, agora, com essa questão da saúde, né, do Covid, então acho que a tendência é que os países fiquem cada vez mais difícil de receber pessoas.
Então, o perfil de pessoas, a ferramenta que essas pessoas carregam, tá ficando cada vez mais seletivo, sabe? Então, a questão, ela começa a ser quem vai entrar, né? O que você tem a oferecer no país? Então, aqui hoje, por exemplo, esse projeto, a estratégia é em escolas. E nós, né, eu sou professora e tal, a gente tem um contato com muita gente. A gente tem contato com muitas crianças, com muitos adolescentes. Então, a gente vê, assim, a lei tá mudando, as coisas estão dificultando cada vez mais. Esse projeto mesmo que eu tô quase encerrando o meu tempo aqui. Até mesmo por conta da lei e tudo mais, veio mudando. Acho que um ano antes de eu vir, eles mudaram a lei do visto que eu tenho hoje aqui. E tem muitos projetos como esse que eu estou, que carecem, que precisam de pessoas, e às vezes eles não têm pessoas daqui, do próprio país, então precisam de pessoas de outro lugar, e o projeto ele vai continuar, assim, alguém vai vir no meu lugar, para dar continuidade, né, ao que está sendo feito, e eu vejo, assim, que tá cada vez mais difícil. Hoje em dia não dá para você colocar uma Bíblia debaixo do braço e falar assim, tô indo, sabe, você tá indo... O que você está indo fazer, né? Como você pode ajudar esse país? O que você pode oferecer? E a gente tem que encontrar nesse feeling, assim, qual que é a melhor forma, qual é o tempo para isso. Porque o desafio, na verdade, a gente vai ter em qualquer lugar, né? Agora a questão é o que eu tenho para oferecer especificamente para este lugar. Então, são coisas que eu acho que a gente tem que pensar mesmo. Que legal, realmente esse ponto da transmissão do evangelho para a nova geração é uma crise mesmo. Eu estou lendo até para minha dissertação de mestrado uma socióloga francesa chamada Danielle Réville, e ela fala exatamente sobre a crise da transmissão da religião entre os jovens franceses, né? E ela percebe isso como uma tendência europeia e mundial também, assim. E ela fala exatamente isso, como que se perdeu-se essa autoridade, né? Nos tempos antigos, na Idade Média, a religião era transmitida quase por simbiose, assim, né, cara? Já foi, nasceu, é cristão. Mas na modernidade, com esse princípio dessa psicologia mais individualista e tudo mais, agora a religião se passa por um aspecto de uma decisão pessoal e individual. Então os pais perdem esse poder e as instituições também perdem. É o que você falou, a comunidade que você serve aí, a maioria de idosos. Então se essa comunidade não conseguir se renovar, pode chegar ao ponto dela acabar, essa comunidade, porque senão você não tem transmissão. Então é uma crise muito grande e é outro ponto, né, que você deve ficar atenta, deve entender essa realidade para se conectar nessa realidade e encontrar caminhos, né? Encontrar caminhos, como falar nesse meio, como me conectar com essa geração. Se você não tivesse pano de fundo por trás, de saber o porquê que tal coisa aconteceram, você vai estar respondendo uma pergunta que ninguém está fazendo. E essa é a crise. É a coisa do missionário que traz escova de dente e pasta de dente quando a galera tá com fome, né? Não quer escovar o dente, quer comer, pô. Então, assim, a realidade... E acho interessante, eu participei de um congresso aqui, foi um congresso da Igreja Anglicana mesmo, e o bispo daqui, da nossa região, ele estava falando exatamente isso, porque o congresso, ele era voltado para avós. Eu nunca tinha visto isso assim na minha vida. Era um congresso voltado para avós e pais sobre como evangelizar os seus netos e seus filhos. Olha aí. Olha que foi uma loucura. Eu tava lá no meio porque eu trabalho com os adolescentes e crianças, e eles estavam compartilhando como que os avós podem ganhar os seus netos. E eu falei, gente, porque isso não é uma realidade ainda assim, nossa, né? E a gente vê a dificuldade que eles têm, os adolescentes aqui hoje, eles têm contato com tanta informação, eles têm perguntas já, sabe? Eles já conseguem, assim, desenvolver conversas e pensamentos críticos que você fala, meu Deus, não é qualquer um que consegue bater um papo com esses meninos, sabe? É igual eu te falei, a gente vai percebendo que as nossas frases clichês, sabe? Os nossos jargões, eles não têm valor nenhum, sabe? Não existe isso, você tem que saber sentar, ouvir eles e compreender o que eles estão dizendo. E por isso que eu falei
quando a gente pensa em missão, a gente pensa na África ou no pobre, porque pregar para o rico é muito difícil. Pregar para quem acha que tem tudo, pregar para quem tem comida, tem trabalho, tem uma vida, uma condição boa, é muito difícil, sabe? Você dialogar com essas pessoas que estão bem. E esse é um padrão da Europa hoje, né? Pessoas, elas estão bem, elas vivem num lugar bom, financeiramente eles estão bem, eles estão estáveis. Então, é difícil você dialogar a questão da espiritualidade com eles. Então, a gente tem que realmente ir encontrando meios, e esses meios não tem outro senão o relacionamento. Nossa, sensacional, assim, é muito importante essa conexão. Se você não tiver isso, realmente a crise da transmissão religiosa vai ser muito grande. No Brasil isso acontece devagar, isso não acontece tanto. Mas eu ouvi uma história de um professor meu, um professor que ele é sul-coreano, e ele foi chamado lá na Coreia para conversar sobre esse problema, essa crise da transmissão das igrejas evangélicas lá. A Coreia do Sul é conhecida pelas megas igrejas, as igrejas que explodiram e cresceram, mas atualmente eles vivem uma crise muito grande em relação aos jovens. Os jovens estão saindo muito das igrejas, né? Por quê? A igreja sul-coreana, ela cresceu com um discurso muito forte em relação à prosperidade. Por que o discurso de prosperidade foi tão forte lá? Porque a Coreia saiu e emergiu nesse momento, de um momento de muita pobreza, de muita guerra. Então o discurso de prosperidade fazia sentido para aquelas pessoas. Era uma resposta, poxa, Deus vai me fazer prosperar, me tirar dessa miséria. E realmente esse discurso fez sentido, muitas pessoas cresceram e tal. Só que hoje a Coreia do Sul é um país extremamente rico, muito rico, um espaço capitalista muito forte. Hoje o discurso de prosperidade não conecta mais com os jovens. Sim. Porque os jovens que trabalham nas grandes empresas e que trabalham em qualquer lugar, durante toda a semana já tem que falar de dinheiro, de meta, de tudo que lida com dinheiro a semana toda. Aí chega na igreja no final de semana, o que ele ouve do pastor? Dinheiro. Ele ouve falar de dinheiro de novo. Aí a igreja não faz mais sentido para ele. Aí esse é um processo de que os jovens sul-coreanos estão saindo das igrejas, porque a igreja não fala mais com eles, não conecta com eles. Olha que loucura isso, né? É loucura. Como é que cada cultura tem uma característica diferente. Na a igreja Coreia do Sul, esse é o problema. A igreja anglicana aqui, ela tá sofrendo exatamente isso. Tem algumas pessoas que falam que a igreja anglicana, ela não vai durar nas próximas décadas. Muitos aqui, eles fazem estudos, eles estão, na verdade, correndo contra o tempo, porque realmente a igreja anglicana, ela tá sofrendo muito com essa questão de jovens e adolescentes, porque, em sua maioria, quase 90%, 100% são os idosos. Só que quando você vai no culto e você vê, assim, eles não conseguem conectar com a nossa realidade, né? Eu sou jovem e a gente tá ali, é aquela coisa que não tem uma conexão com o nosso mundo, com a nossa realidade, não faz sentido pra gente. E é claro, assim, uma coisa que eu gostaria mesmo de falar é que às vezes as pessoas olham e falam, a Europa tá fria, a Europa tá morta, ou a Inglaterra. Eu acho que é injusto falar assim, sabe? É injusto generalizar, porque existem muitas igrejas boas aqui, existem muitas igrejas sérias e relevantes, tem muita gente realmente servindo aqui e empenhado, sabe? Compromissados com a obra de Deus. Mas é claro, assim, é uma porcentagem pequena, são os remanescentes. E a grande dificuldade é exatamente essa, é você conseguir passar para a próxima geração essa experiência, você conseguir colocar na realidade deles, né, aquilo que você viveu, mas trazer para a realidade deles numa linguagem que eles entendam. Então essa é uma das grandes crises, principalmente com as igrejas tradicionais aqui, né, no caso a anglicana, a metodista, a Assembleia de Deus. Então são igrejas que têm sofrido bastante em relação a isso. Que legal esse papo. Obrigado, viu, Lara, pelo seu tempo, obrigado pela sua disposição. Eu aprendi demais com você. Foi um papo muito legal, eu espero que essa conversa aí edifique muitas pessoas e realmente esse papo esclareça também, muita gente que tem vocação missionária, muita gente que está lutando aí nesse momento. Eu sei como o processo de você aceitar a sua vocação não é fácil, é extremamente doloroso, é difícil, muitas lágrimas mesmo. E eu peço que Deus abençoe a sua vida, que fortaleça aí seu ministério.
que você cresça aí, que o tempo que Deus reservou para vocês seja uma bênção e que essa conversa também edifique muitas pessoas, tá bom? Obrigadão demais. Obrigada mesmo por essa oportunidade de a gente bater um papo, foi muito bom, é um assunto muito gostoso e espero que as pessoas aí aproveitem aquilo que a gente pôde contribuir, que Deus continue te abençoando e abençoando essa plataforma aqui, que seja um canal para alcançar muitas pessoas. Valeu, obrigadão, tá? Deus te abençoe.